Olá, minha galerinha linda do sexto ano. E aí a gente vai hoje para mais uma videoaula de História, onde a gente vai falar hoje sobre o processo de formação do Estado hebraico, né? E aí a gente vai entender que essa formação do Estado hebraico, ela se deu, né, segundo o relato bíblico, né? E a gente vai entender que essa formação, minha gente, ela não ocorreu de uma maneira fácil, né? Não foi tão fácil que essa formação fosse bem fixada. E aí a gente vai entender que a história dos hebreus, ela foi marcada por conflitos e tragédias, né? Esses conflitos e essas tragédias, meus amores, ajudaram a formar o caráter desse povo. E aí a gente vai trazer um pouquinho que o Moisés, ele liderou o êxodo, né? Mas acontece que Josué, ele concluiu. Moisés, ele só liderou e não finalizou. E Josué foi lá, né? E aí finalizou essa questão aí do êxodo. E aí a gente vai entender que Josué, ele tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Era retornar a Canaã, certo? Então aí a gente vai perceber que quando eles chegaram, né? Quando eles chegaram lá, os hebreus, quando o êxodo ele foi liderado por Josué, que foi levado, né? Quando os hebreus chegaram lá, o que foi que aconteceu? Eles encontraram outros povos, né? E aí existe três teorias que, segundo elas, vai falar que a primeira teoria está voltada para a ocupação pacífica, onde ela relata que não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã. Na segunda teoria, a gente vai entender que foi uma teoria da revolta, que segundo essa linha, né, ela vai dizer que segundo essa linha aí, não houve um êxodo hebreu. E como é que você, como hebraico, você pensa, né? Você diz assim, nossa, não houve êxodo hebreu, mas foi relatado no contexto em cima que sim, que houve. E aí teve a terceira teoria, que foi a teoria da evolução, né? E a gente vai entender, foi uma teoria, foi a teoria da evolução pacífica, que ela vai dizer que era a hipótese de que a unificação, né, existia uma unificação entre cananeus e hebreus. E aí a gente vai entender que isso, meu povo, não aconteceu de uma forma rápida, né? Devido a quê? Por que foi que isso aí não ocorreu de uma forma tão rápida? Porque foi devido a grandes diferenças religiosas que existiam naquele tempo, naquela época. Então aí a gente vai entender que o mau governo, né, que teve lá um governo, que esse governo ele foi considerado mau, que foi o governo do rei Saul. O governo do rei Saul, a gente pode perceber que principalmente devido a um insucesso nas tentativas, né? Ele tentou, né, ter uma expansão militar do Estado de Israel, e aí teve um insucesso. E a gente pode entender que depois veio o quê? Veio um poder recebendo, aí o rei Saul, né, ele recebeu um poder do Estado. Qual foi esse poder, tia Márcia? Né? Ele recebeu o poder do Estado, que ele falou que era militar, né? Era um poder militar que ele tinha, e essas tentativas que ele já tinha tentado de expansão militar do Estado de Israel tinham fracassado. E depois a gente vai entender que após isso aí, né, Saul morreu. Quando Saul morreu, o que foi que aconteceu? Vocês sabem? Após a morte de Saul, o Estado, minha gente, ele se dividiu. Aí veio quem? Davi. Quando Davi chegou ao poder, ele recebeu um título de rei, né? Ele foi coroado e recebeu o título de rei. E aí o reino hebreu, né, ele se dividiu em duas partes. Reino de Israel, com 10 tribos, né? Tinha 10 tribos o rei de Israel, que era a capital em Samaria e governado por Jeroboão. E também tinha o reino de Judá, que só possuía 2 tribos, né? Estava localizado na capital, em Jerusalém, e era governado pelos Pontaal, né? Que eram as pessoas, eram os Pontaal. Então, para vocês, ó, um beijo e bye bye!